Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula 111. Lembrando sempre que é muito importante para que você faça as anotações durante a nossa aula, que você esteja com o seu caderno, seu lápis e a sua borracha, ok? O tema da nossa aula hoje é produção textual. Produção textual é escrever um texto. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa pensar em algumas coisas, em algumas características para que ele fique bem escrito. Os objetivos da nossa aula: compreender a importância de escrever um bom texto, identificar aspectos que devem ser seguidos durante a produção textual e utilizar conhecimentos gramaticais e ortográficos em produções textuais, ou seja, usar, tudo aquilo que a gente estuda sobre a escrita correta das palavras, a concordância entre as palavras, a gente usar esses conhecimentos, isso que a gente aprende ao longo das nossas aulas, quando a gente vai fazer uma produção textual. Então, quando produzimos um texto, utilizamos as palavras escritas para expressar as nossas ideias, os nossos conhecimentos, as nossas opiniões. Então, na produção textual, a gente utiliza a linguagem escrita, não a linguagem falada. Claro que a linguagem escrita é a maneira da gente registrar a nossa linguagem falada, certo? Então, na produção textual, a gente vai utilizar então a escrita para a gente se expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, a opinião sobre um determinado assunto. E o que devemos saber, então, para que a gente faça uma boa produção textual? Muitas vezes a gente encontra textos longos, com várias linhas e que não fazem sentido, que a gente não consegue entender qual a mensagem que o autor daquele texto quis passar, Escreveu e, como dizem, não disse nada com nada, porque não fez sentido, não estava bem escrito, bem pensado, Talvez a coerência nas frases também não era possível de entender. Então, o texto ele não vai ser bom se ele tiver várias páginas. Ele vai ser bom, vai ser uma boa produção textual se ele fizer sentido. Se não só eu que escrevi entender, porque quando a gente lê o que a gente mesmo escreve, já fica meio no automático, A gente já sabe o que está escrito, acaba que a gente às vezes nem percebe se tem algo de errado. Mas tem que pensar que outras pessoas vão ler o meu texto. E essas pessoas precisam entender qual era a minha ideia, a minha opinião, o meu sentimento sobre o assunto do meu texto, ok? Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa ter cuidados na hora de escrever. Então, quando escrevemos um texto, nós queremos que os leitores compreendam as nossas intenções e ideias através dele. Por isso, é importante sabermos escrever um bom texto. Muitas pessoas sabem escrever as palavras corretamente, Sabem quando é com S, quando é com Z, com C cedilha, enfim. Isso é muito bom. Mas na hora de se expressar, de formar frases, De registrar, então, a sua opinião sobre algum assunto, por exemplo, ela tem dificuldade. Porque nesse momento a gente precisa pensar, formular ali o texto, a frase para que ela faça sentido, para então a gente escrever ela. E muitas pessoas têm dificuldade nessa hora, sabe escrever as palavras corretamente, mas não sabe organizar elas em um texto para que façam sentido. Então é muito importante a gente sempre prestar atenção quando a gente escreve e se o que a gente está escrevendo está fazendo sentido, vai ser compreendido por outras pessoas. Então, nessa aula, nós vamos aprender algumas dicas e alguns passos que a gente deve seguir, então, quando nós escrevemos algo. Um texto, ele não é apenas um monte de palavras juntas. Elas precisam fazer sentido ao leitor.
Por isso, precisam estar bem organizadas para que elas façam sentido. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Não são apenas palavras, né? Qualquer palavra tá bom. Não, elas precisam fazer sentido, serem organizadas, serem escritas, serem pensadas de um jeito que elas vão ter sentido. Muitas vezes a gente escreve, né, ali não percebe e alguns dias depois pega o texto e lê novamente. E aí a gente consegue perceber que não está bem escrito, que faltou alguma coisa, que precisa mudar. Isso é muito importante quando a gente mesmo já tem essa percepção de entender que nós precisamos mudar a maneira como escrevemos porque não está legal, não está fácil de entender. Quando escrevemos sobre algum assunto específico, devemos pesquisar para aprendermos mais sobre ele e assim podermos deixar nosso texto mais interessante e rico de informações. Por exemplo, eu vou escrever sobre a água, ou eu vou escrever sobre as 4 estações, eu vou fazer um texto sobre a importância da leitura, enfim, um tema, né? A professora ou o professor deu um tema para fazer um texto, certo? Antes de eu fazer esse texto, é importante que eu pesquise sobre o assunto, para que eu tenha informações para escrever esse texto, não só, né, como às vezes a gente diz no achismo, eu acho que é isso e tá bom, não. Tem que estar bem escrito e as informações têm que estarem corretas, fazerem sentido, ok? Então é importante, sim, principalmente aqueles assuntos que são novos, que a gente não conhece tão bem, a gente fazer essa pesquisa para aprender mais sobre o assunto, ter uma opinião sobre ele, né? Ter uma opinião, uma ideia sobre aquele assunto para aí, então, eu poder fazer um texto. O uso de sinais de pontuação, como a vírgula, o ponto final, as reticências, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, entre outros, devem ser usados, né, sempre nos nossos textos. Lembram? A gente já comentou em outras aulas também que quando nós falamos, nós usamos gestos, expressões faciais, nós mudamos a entonação da nossa voz para que as pessoas percebam a nossa intenção. Se nós estamos, né, apenas dando um tempo, se nós estamos fazendo uma pergunta, se há uma exclamação, né, se nós estamos admirados ou assustados, a gente consegue fazer isso dessa forma. No texto escrito, a gente precisa então usar os sinais de pontuação para a gente colocar então esses sentimentos, né? Se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é apenas uma pausa e assim por diante. Então, os sinais de pontuação são muito importantes. Então, os sinais de pontuação são um recurso importante na escrita também, né, para deixar o nosso texto mais organizado e compreensível. Então, às vezes a gente escreve uma frase, 2 linhas, 4 linhas, não tem um ponto, não tem vírgula, não tem nada. Ela fica também sem sentido, porque nós usamos os sinais de pontuação para organizar também as nossas ideias, ok? Então, é bem importante usar os sinais de pontuação nas nossas produções textuais. Além dos sinais de pontuação, o uso dos parágrafos, quando a gente escreve um texto, então ele vai melhorar ainda mais a organização. Lembram dos parágrafos? A gente já estudou sobre eles também, assim como já estudamos sobre os sinais de pontuação. Se você não lembra, volta lá às nossas aulas, assista a nossa aula sobre parágrafos, porque eles são muito importantes na produção textual para a gente organizar o texto, organizar as nossas ideias. Então, né, para cada assunto novo, para cada nova ideia, para cada novo sentimento, a gente utiliza um parágrafo, que é aquele espaçozinho ali que a gente dá na margem da folha, né, para que a pessoa que está lendo entenda que ali tem uma divisão no nosso texto, a parte da introdução, a parte do desenvolvimento, da conclusão também devem ser separados por parágrafos, ok? O hábito da leitura é essencial para aprendermos a escrever bons textos. Quando lemos, aprendemos novas palavras e seus significados.
observamos a organização do texto e aumentamos a nossa capacidade de raciocínio. Nós tivemos uma aula algum tempinho atrás, não tanto tempo, sobre a importância da leitura. E a leitura, então, o hábito da leitura, ele nos ajuda a nós escrevermos melhor também. Não só a lermos, mas a escrevermos, porque quando a gente lê, a gente conhece novas palavras, aprende o que elas significam, a gente consegue observar como o autor organizou o texto, como ele faz a divisão dos parágrafos, quando usa vírgula, quando usa ponto final e assim por diante. A gente vai aprendendo com os exemplos que a gente observa durante a leitura. E isso é muito importante para nós fazermos uma boa produção textual. Em produções textuais, devemos sempre utilizar a linguagem formal, evitando ao máximo o uso de gírias e expressões informais. Então, produções textuais a gente vai usar na escola, em cursos, assim por diante. Então, a gente vai utilizar a linguagem formal. Como é a linguagem formal? A escrita correta das palavras, né? Os acentos, a concordância entre elas, não usar gírias, abreviações de palavras, em hipótese nenhuma em produções textuais, ok, pessoal? Ficar abreviando, você por VC, ok? Trocar CH por X para a palavra ficar menor, não façam isso, por favor. Linguagem formal, escrita correta das palavras, sempre nas produções textuais, ok? Ao escrever, procure ser criativo. Use, né, a criatividade, a imaginação e tenha a sua própria opinião sobre o texto. Né? Não vai lá olhar o colega, o que meu colega escreveu, né? Vou lá dar uma olhadinha, não. É a sua opinião, né? Pense da sua maneira, o que você acha sobre aquele determinado assunto que você está escrevendo, ok? Isso é muito importante. Também tenha cuidado para não fugir do tema do texto e também para não repetir várias vezes as mesmas palavras. E não use palavras que você não sabe o que significam. Então, quando nós estamos escrevendo, às vezes o texto vai ficando muito longo e a gente vai se perdendo ali nos nossos pensamentos, na nossa imaginação e muda o assunto do texto. Começa a escrever sobre outra coisa. Isso não pode. O texto ele precisa ter começo, meio e fim sobre o mesmo assunto, certo? Outra coisa, a gente tem que cuidar para não repetir sempre, né, a mesma palavra várias vezes, né? Escrever várias vezes repetidamente a mesma palavra. Isso deixa o texto chato de ser lido também, né? E ele acaba ficando sempre sendo marcado por aquela mesma palavra, tá? Então, procure usar palavras diferentes, os sinônimos, né? Que são as palavras diferentes, com significado parecido ou igual, ao invés de usar sempre a mesma palavra. E outra dica muito importante, não use palavras que você não sabe o que significam. Às vezes eu fiz a leitura, eu vi aquela palavra, eu achei ela bonita, né? Eu acho que vai ficar legal, vou ganhar um ponto a mais se eu usar essa palavra. Não. Às vezes ela pode ter nenhum sentido, não ter nada a ver com aquilo que você está escrevendo, ou você achar que significa uma coisa e é outra, e vai acabar dando, né, confusão, nó na cabeça do leitor. Então, se você não sabe o que aquela nova palavra significa, não use, ok? Às vezes o simples é o que fica melhor. Usar palavras simples, certo? Uma linguagem formal, mas uma linguagem simples, com palavras escritas corretamente, às vezes vale muito mais do que um texto cheio de palavras difíceis e que ninguém vai entender. E às vezes nem a pessoa que está escrevendo sabe o que está escrevendo, ok? Então, se você não sabe o que significa, não use, fuja da palavra, ok? Faça um rascunho do seu texto. Escreva e reescreva quantas vezes achar necessário. Então, rascunho é aquela folhinha onde você vai escrever o seu texto e lá você vai poder apagar, você vai poder reescrever, você vai poder riscar em cima se você quiser, certo? Porque é um rascunho, é ali onde a gente vai colocar todos os nossos pensamentos para depois nós
organizarmos ele, né? Ali a gente faz a correção, se todas as palavras estão escritas corretamente, se tem os sinais de pontuação que precisa, se está fazendo sentido o texto, tudo isso a gente vai conseguir ver ali no nosso rascunho. E sempre leia o que você escreveu, para ter certeza que realmente conseguiu expressar o que você estava pensando e também se o texto está escrito corretamente. Então, não é, né? Cheguei no final, terminei, pronto. Não. Leia novamente o seu texto, vê se ele está bem organizado, se está fazendo sentido, para então você passar, né, ele para a folha final, tirar ele do rascunho. Utilize os seus conhecimentos gramaticais e ortográficos para que seu texto seja escrito corretamente. Então, nós estamos na nossa aula número 111. Então, quantas e quantas aulas a gente já teve sobre gramática, sobre as classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, né? As classificações, os tipos, a ortografia das palavras, um R, dois R's, um S, dois S's e várias outras, né? Então, esses conhecimentos, essas nossas aulas e outras que vocês já tiveram, vocês devem utilizar quando vocês vão escrever um texto, para que vocês escrevam ele corretamente. E se surgirem dúvidas sobre a escrita das palavras, sempre, né, a prof fala, consulte um dicionário, pesquise. Lembrando lá, eu achei aquela palavra tão legal, vou escrever no texto, mas antes eu vou olhar no dicionário o que ela significa. Aí sim, eu vou poder usar ela de uma maneira que faça sentido no meu texto, ok? Muito bem, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado de aprender o que, né, nós devemos fazer para escrever um bom texto, fazer uma boa produção textual, certo? Quando nós lemos o texto de outra pessoa, a gente quer entender o que ela está querendo dizer. E a mesma coisa acontece quando as pessoas leem os nossos textos. Então é muito importante a gente tentar, né, sempre buscar fazer da maneira mais correta possível. E sempre que tiver uma dúvida, pergunte, né, ao professor, a professora que está com você, consulte livros, consulte o dicionário, pesquise, para que você consiga chegar no seu objetivo final, que é escrever um bom texto, colocar as suas ideias, seus conhecimentos, seus sentimentos com clareza, para que você consiga, né, que outras pessoas entendam o seu texto também, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, leiam nossos slides, assistam nossa aula novamente e muito capricho na próxima produção textual de vocês, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!